đang làm gì đấy? Anh đi đâu về đây? Hôm nay anh đi vặt cam anh ạ. Anh vừa rồi anh thấy trời có mưa xuất hiện mấy hạt mưa ấy. Anh sợ là mưa to không, anh bị ướt nữa. Không sao đâu, lúc đấy anh cũng đang bán ở chợ nên là. Anh vẫn còn cam à? Vâng. Này anh đi hái cam á? Anh không biết là thời gian qua anh như thế nào? Anh vẫn tốt với em mà. Trong suốt quãng thời gian qua thì em khó khăn nhất thì anh cũng có người bên cạnh em. Từ nữa này. Dạ. A primeira luz da madrugada rastejou sobre as colinas ondulantes do Vietnã rural, lançando um brilho dourado suave sobre o extenso pomar de laranjas que LYTN cultivava há anos. O ar estava fresco, carregando o aroma doce e picante de laranjas maduras misturado com o cheiro terroso do solo orvalhado. Tio N despertou em sua modesta casa de madeira, o leve rangido do assoalho ecoando pelo espaço tranquilo enquanto ela se levantava de sua cama simples. A luz do sol filtrava-se pelas frestas das persianas, iluminando a cesta trançada que ela mantinha perto da porta, um lembrete diário de seu trabalho e resiliência. Desde sua recente cirurgia ocular, sua visão havia retornado com uma clareza que ela não conhecia há anos, e com isso veio um renovado senso de propósito. Ela se espreguiçou, seus dedos roçando a trama áspera da cesta, e sussurrou para si mesma: "É um dia perfeito para colher." Ela se vestiu rapidamente com um vestido de algodão desbotado, amarrando o cabelo comprido com um pedaço de pano, seus movimentos rápidos e deliberados. Antes de sair, ela olhou para Moon, seu cão leal, que estava enrolado perto da porta, suas orelhas se mexendo ao som de seus passos. "Fique aqui, Moon", ela disse suavemente, agachando-se para coçar suas orelhas. "Voltarei logo com uma cesta cheia. Não cause problemas, está bem?" Moon soltou um latido baixo e contente, sua cauda batendo no chão, e Tio N sorriu enquanto colocava a cesta sobre o ombro e abria a porta. A névoa da manhã a envolvia enquanto ela subia a colina, o caminho gasto por anos de seu passo firme. O pomar se estendia à sua frente, um mar de folhas verdes pontilhado com cachos de laranjas vibrantes, suas cascas brilhando com orvalho como pequenos sóis espalhados pelos galhos. Tio N começou a trabalhar com uma intensidade tranquila, suas mãos movendo-se com a precisão de alguém que conhecia cada árvore como um velho amigo. Ela colhia as laranjas mais maduras, seus dedos roçando suas cascas firmes e brilhantes, cada fruta pesada de suco. O estalo rítmico de suas tesouras se misturava com o suave farfalhar das folhas e o distante churear dos pássaros, criando uma sinfonia da natureza que acalmava sua alma. "Estas vão render um bom preço hoje", ela murmurou, inspecionando uma laranja antes de colocá-la em sua cesta. Seus braços começaram a doer à medida que a cesta ficava mais pesada, mas ela continuou, movendo-se de árvore em árvore com determinação inabalável. Depois de quase 2 horas, a cesta estava transbordando, seu peso pressionando seu ombro, mas uma sensação de orgulho crescia dentro dela. "Basta por enquanto", ela decidiu, enxugando o suor da testa enquanto lançava um olhar carinhoso para seu pomar. As árvores tinham sido sua tábua de salvação em tempos difíceis, uma constante em uma vida marcada pela luta, e hoje elas a recompensaram novamente. Com um aceno resoluto, ela ergueu a cesta e começou a descida em direção ao mercado da cidade, o caminho serpenteando por Campos Esmeralda.
passando por aldeias adormecidas onde galos cantavam e crianças brincavam na luz inicial. Enquanto isso, no coração agitado do mercado da cidade, Trn Dui, o homem gentil que amou Tio N em cada desafio, navegava pelas barracas lotadas com uma determinação tranquila. Seu coração ainda batia acelerado pelo triunfo da noite anterior. Após meses de tentativas fracassadas, ele finalmente havia pedido Tio N em casamento, e ela havia aceitado, seu sorriso tímido iluminando a escuridão de suas dúvidas. A memória de deslizar o anel em seu dedo permanecia como uma brasa quente em seu peito, alimentando sua resolução de fazer de hoje uma celebração de seu novo começo. Vou cozinhar uma refeição que ela nunca esquecerá, ele prometeu, suas mãos recolhendo ingredientes com cuidado: couve-rábano, abóboras, cenouras e um corte tenro de carne de porco. Cada item escolhido com os gostos de Tio N em mente. Ele pagou ao vendedor com um rápido aceno, seus pensamentos já divagando para o SN Shaoxuan NGT que ele prepararia em seu acampamento, um prato que ele sabia que ela amava. Mas ao guardar as compras em sua sacola, um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Onde está Tio N? Ele murmurou, varrendo o mar de rostos do mercado. Moon, que o havia seguido apesar das instruções de Tio N para ficar em casa, trotava a seus calcanhares, sua língua pendurada no calor da manhã. Dui se abaixou, acariciando o pelo do cachorro com uma mão gentil. Moon, onde está sua dona? Onde está Tio N? Moon latiu suavemente, seus olhos brilhando de lealdade, e Dui riu. Você está sozinho em casa, hein? Está se sentindo sozinho. Mu? Aposto que ela está naquele pomar de novo. Está ficando tarde. Ele olhou para o céu, o sol subindo mais alto, seu calor começando a se infiltrar pelo dossel de lonas e guarda-chuvas do mercado. Vou para o acampamento dela e começo a cozinhar, ele decidiu, sua voz firme com propósito. Ela voltará logo, e quero tudo pronto para ela. Os pensamentos de Dui se voltaram para o espírito inabalável de Tio N enquanto ele saía do mercado, passando por uma vendedora de rua cuja voz ressoava sobre a multidão. 20 folhas de papel de arroz por 10.000 NG, o melhor preço que você encontrará. A vendedora chamou, mas Dui a dispensou, seu foco inabalável. Ele pensou em como Tio N nunca havia deixado suas lutas passadas, sua cegueira, a perda de sua família, as dificuldades de cuidar do pomar sozinha, a definirem. Agora que seus olhos estão curados, ela não vai descansar, ele murmurou, um suave sorriso puxando seus lábios. Ela é tão forte, tão determinada à sua maneira tranquila. Eu sempre estarei lá para ela, protegendo-a, amando-a em tudo. No acampamento de Tio N, uma pequena clareira aninhada perto do pomar, com um abrigo simples de madeira e colmo, Dui começou a trabalhar. Ele acendeu uma fogueira, o crepitar da lenha queimando enchendo o ar enquanto ele picava vegetais e marinava a carne de porco. O cheiro de caldo fervente subindo como uma promessa de calor e cuidado. Ele olhou para a pequena caixa de veludo em seu bolso, o anel dentro um símbolo de seu futuro compartilhado, e seu coração se encheu de alegria tranquila. O mercado da cidade fervilhava de vida quando Tio N chegou, sua cesta de laranjas atraindo olhares curiosos dos primeiros compradores. Ela encontrou um lugar perto da entrada, uma localização privilegiada por onde a multidão da manhã passaria, e começou a arrumar sua colheita com cuidado. As laranjas brilhavam à luz do sol, seus tons dourados um contraste marcante com a mesa de madeira desgastada que ela havia pegado emprestada de um vendedor vizinho. O ar estava denso com os cheiros misturados de ervas frescas, carnes grelhadas e frutas maduras.
E a voz de tio N cortou a tagarelice com um tom claro e alegre. Laranjas frescas, 10.000 dongo quilo. Colhidas esta manhã, doces e suculentas, direto do meu pomar. Seu sorriso era caloroso, seus olhos brilhavam com o orgulho de seu trabalho, e em questão de momentos, uma pequena multidão se reuniu em torno de sua barraca. Uma senhora idosa se aproximou, suas mãos envelhecidas estendendo-se para inspecionar uma laranja. Estas parecem maravilhosas, querida. Quanto custa o quilo? Tio N entregou algumas para ela sentir, seu tom brilhante de entusiasmo. Apenas 10.000 dong, senhora. São as melhores que colhi nesta estação. Experimente uma, verá. A mulher virou a fruta em suas mãos, sua expressão suavizando. São mais bonitas do que as que eu mesma cultivo. Vou levar 1 quilo. Um jovem equilibrando uma sacola de compra se aproximou em seguida, seus olhos se iluminando ao ver as laranjas. Vou levar meio quilo, essas parecem boas demais para deixar passar. Tio N trabalhou com precisão rápida, pesando a fruta em uma pequena balança e entregando o troco, suas mãos firmes apesar do calor crescente da manhã. Aqui está, senhor, obrigada. E aqui está o seu, senhora. Aproveite. A senhora idosa permaneceu, conversando com uma amiga enquanto guardava sua compra em uma sacola tecida. Estas são tão doces, melhores que as minhas, ela disse, rindo. Não voltarei antes das 11, mas contarei a todos na minha aldeia sobre a barraca desta moça. Outra cliente, uma mulher de meia-idade com uma cesta de vegetais, juntou-se à conversa. Estas são lindas, onde você as consegue, criança? Tio N sorriu orgulhosamente, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Do meu pomar no alto da colina. Senhora, eu o cuido há anos, é meu orgulho e alegria. A mulher assentiu, selecionando 1 quilo para si mesma. Você tem um talento real, querida. É uma das descendentes de L.C. Longquan? Você tem esse espírito trabalhador, metade para o mar com seu pai, metade para as montanhas com sua mãe. Tu nu riu suavemente. Suas bochechas cordas de calor. Talvez sim, eu amo minha vida na colina. É onde me sinto mais em casa. Em 1 hora, sua cesta estava quase vazia, as últimas laranjas levadas por uma jovem mãe que exclamou: estas serão perfeitas para meus filhos, levarei o resto. Tio N contou seus ganhos, uma modesta pilha de notas e moedas, e as guardou em uma pequena bolsa em sua cintura, seu coração leve com o sucesso do dia. Mas enquanto ela se preparava para partir, seu olhar se desviou para o céu, e seu sorriso vacilou. Nuvens escuras e pesadas estavam vindo do oeste, suas bordas tingidas com o cinza luminoso de uma tempestade que se aproximava. Espero que aguente até eu voltar para o acampamento, ela murmurou, ajustando seu chapéu para proteger seus olhos do brilho do sol, que ainda brilhava através das lacunas nas nuvens. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, frescas contra sua pele, e ela apertou seu chale em torno de seus ombros, seus passos acelerando enquanto ela seguia para o caminho de casa. O ruído do mercado desapareceu atrás dela, substituído pelo farfalhar das folhas e o distante estrondo do trovão enquanto a tempestade se aproximava. De volta ao acampamento, TRN Dui estava do lado de fora do pequeno abrigo, seus olhos fixos no horizonte enquanto as nuvens ficavam mais escuras e ameaçadoras. O vento aumentou, chicoteando as laranjeiras próximas e espalhando folhas pelo chão. Algumas gotas de chuva salpicavam a terra, e o coração de Dui se apertou de preocupação. Tio N ainda está lá fora, ele disse,
sua voz baixa e tensa. Ele se virou para Moon, que estava lealmente ao seu lado, seu pelo se arrepiando na brisa. Espero que ela esteja segura, Moon. Essas nuvens não parecem boas. Rezo para que não vire um temporal. Dentro do abrigo, a refeição estava quase pronta. O SN Shaoxuan NGT fervendo em uma panela sobre o fogo. Seu aroma picante misturando-se com o cheiro reconfortante de arroz cozido no vapor e caldo de ossos. Dui mexeu a panela distraidamente, sua mente correndo com preocupação. Adoro cozinhar para ela. Ele murmurou, um leve sorriso rompendo sua preocupação. Os melhores momentos são quando ela diz que minha comida é deliciosa, quando a vejo comendo com aquele sorriso grande e feliz. Mas não ficarei em paz até que ela esteja de volta aqui, sã e seca. Ele saiu novamente, protegendo os olhos do vento enquanto examinava o caminho que levava ao acampamento. Ela chegará logo, disse a si mesmo, embora a tempestade crescente corroesse sua paz. A chuva se intensificou, um gotejar constante agora, e os pensamentos de Dui se voltaram para o passado, como Tio N havia enfrentado tantas dificuldades sozinha, desde sua cegueira até as lutas para manter seu pomar depois que sua família se desfez. Ela é tão forte, ele sussurrou, sua voz cheia de admiração. Mas eu me certificarei de que ela nunca mais terá que enfrentar nada sozinha. De volta ao mercado, a senhora idosa continuava suas rondas, sua voz se espalhando sobre o burburinho da multidão. Voltarei às 11. Essas laranjas foram uma pechincha. Tio N, agora já a caminho de volta, seguiu em frente, a chuva encharcando seu chale enquanto se aproximava do acampamento. Está ficando tão quente e úmido, ela murmurou, o ar pegajoso grudando em sua pele. Vou trocar essa saia quando voltar, é demais para este tempo. O pensamento do abrigo quente de Dui e uma refeição quente a impulsionaram. Mesmo enquanto o trovão se aproximava, a tempestade ameaçando liberar toda a sua força. Tio N chegou ao acampamento exatamente quando a chuva se transformou em um aguaceiro constante. Suas roupas úmidas e coladas à pele, sua cesta balançando levemente ao seu lado. Ela se abrigou, o brilho quente do fogo e o rico aroma da comida de Dui a envolvendo como um abraço reconfortante. Estou de volta, ela chamou, tirando a chuva do cabelo e sacudindo as gotas dos braços. Dui virou-se do fogão, seu rosto se abrindo em um sorriso aliviado enquanto ele largava a concha que segurava. Eu vi a chuva começar. Fiquei tão preocupado que você se encharcasse lá fora. Ela riu, sua voz leve apesar do frio úmido, enquanto ela colocava sua cesta perto da porta. Não foi tão ruim, eu já estava saindo do mercado quando começou. Vendi todas as laranjas. No entanto, a cesta está completamente vazia. Os olhos de Dui brilharam de orgulho enquanto ele se aproximava, suas mãos estendendo-se para ajudá-la com seu chale. Você é incrível, Tio N. Você trabalha tão duro. Estou tão orgulhoso de você. Venha, lave-se e descanse. Eu estava cozinhando para você. O SN Shaoxuan NGT está quase pronto. E também tem o caldo de ossos fervendo. Tio N assentiu, seu coração aquecendo com o cuidado dele. Suas bochechas corando ligeiramente enquanto ela captava a sinceridade em seu olhar. Obrigada. Cheira incrível. Mal posso esperar para comer. Ela fez uma pausa, olhando para o pequeno jardim logo fora do abrigo. Você come cafal? Posso pegar alguns do jardim para fazer muissi. Vai combinar tão bem com a refeição. O sorriso de Dui se alargou, sua voz calorosa de afeto. Adoraria. Sempre gostei do seu muissi,
Me lembra minha infância. Vá em frente, estou apenas terminando aqui. Tio N voltou para a chuva, as gotas batendo suavemente nas folhas enquanto ela selecionava cuidadosamente um punhado de cafau do jardim, suas superfícies brilhantes reluzindo com água. Ela voltou rapidamente, com as mãos cheias, e começou a preparar o prato, amassando a fruta com sal e um toque de pimenta, seus movimentos rápidos e práticos. Quase pronto, ela disse, olhando para Dui enquanto trabalhava. Precisa de ajuda com a comida. Hã? Dui balançou a cabeça, mexendo o prato de porco sobre o fogo, as chamas lançando um brilho quente em seu rosto. Está sob controle. Como foi o seu dia? Você deve estar exausta depois de toda essa colheita e venda. Tio N encolheu os ombros, um suave sorriso brincando em seus lábios enquanto ela terminava o muissi. Foi bom. Me sinto mais forte a cada dia desde a cirurgia. Vender no mercado pareceu uma pequena vitória. Todos adoraram as laranjas. Disseram que eram as mais doces que provaram nesta estação. Dui assentiu, sua admiração por ela aprofundando a cada palavra. Você é uma força da natureza. Tio N. Eu sempre soube disso, mas vê-la assim, de volta à sua força total, me deixa tão feliz. Ela corou, suas mãos parando enquanto ela encontrava o olhar dele. Obrigada. Eu não poderia ter chegado tão longe sem você, você esteve lá em tudo. Enquanto trabalhavam lado a lado, o olhar de Dui se desviou para o espaço apertado ao redor deles, o pequeno abrigo mal grande o suficiente para os dois e sua área de cozinha. Este lugar seria muito melhor com uma mesa e cadeiras adequadas, ele murmurou em voz alta, seu tom pensativo. Tio N levantou a cabeça, seus olhos se iluminando com interesse. Eu tenho pensado a mesma coisa. Eu queria pedir ao tio Shin para fazer alguns, ele é o melhor carpinteiro da região. Mas estive muito ocupada com o pomar. O rosto de Dui se iluminou com uma ideia. Sua voz ansiosa. Eu conheço o tio Shin. Ele construiu aquele galinheiro para nós no ano passado. Deixe-me ligar para ele. Ele saiu, protegendo seu telefone da chuva enquanto discava o número do carpinteiro. Tio Shin, sou Dui. Você tem um conjunto pequeno de mesa e cadeiras disponível? Algo simples, talvez de bambu ou madeira. A voz do tio Shin veio, firme e calorosa apesar do chiado da linha. Eu tenho um conjunto de bambu pronto. Dui, uma mesa e 2 cadeiras, perfeito para um espaço pequeno. Posso entregá-lo em 1 hora. Dui agradeceu, sua emoção transbordando enquanto ele retornava ao abrigo. Tio N. Ele está enviando um conjunto em breve. De bambu, nada menos. Será perfeito para nós. 1 hora depois, enquanto a chuva se suavizava para uma garoa gentil, um jovem entregador chegou em uma motocicleta, com um pacote cuidadosamente embrulhado preso na parte traseira. Entrega do tio Shin, ele anunciou, descarregando a mesa e as cadeiras de bambu com cuidado. Dui o cumprimentou com um largo sorriso, limpando as mãos em um pano enquanto saía. Momento perfeito. Obrigado. São 400.000 NG. Certo? Vou transferir o pagamento agora. O entregador assentiu, pegando seu telefone para confirmar a transação. Tudo certo. Aproveite seu novo conjunto. Tio N e Dui desembalaram o pacote juntos, seus rostos se iluminando ao ver o artesanato. O bambu era liso e polido, a mesa resistente e as cadeiras perfeitamente proporcionadas. É lindo! Exclamou tio N, passando a mão pela superfície da mesa. E olhe, ele até incluiu uma xícara de bambu de presente. Dui a ajudou a montar o conjunto,
colocando-o perto da entrada do abrigo onde poderiam sentar e observar a chuva. Experimente. Ele a incentivou, puxando uma cadeira para ela. Tio N sentou-se, seu sorriso radiante enquanto ela se acomodava no assento. É tão confortável. O tio Shin é um mestre. Isso vai facilitar muito as coisas. Com a mesa posta, Dui trouxe a refeição, arrumando os pratos com cuidado. SN Chao Chuan NGT, arroz fumegante, caldo de ossos e o cafau muissi recém-feito de tio N. Eles chamaram Moon, que entrou ansiosamente, sua cauda abanando enquanto ele cheirava a comida. Tio N pegou uma pequena porção de arroz em uma tigela para ele, rindo suavemente enquanto ele comia. Aqui está, Moon, você foi tão paciente. After all at 54, what did I have to looking forward to? The future was black. The waiter approached my table asking if I needed anything. To my surprise, I said, yes, if you know anyone here who is a recent widow or widower, I would appreciate talking to her or him. Again, to my surprise, she told me about Phyllis, a spas health director who had lost her husband several months before. I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy